começar mais um Papo de Doutores. Hoje um convidado especial, Gustavo Paul. Muito obrigada por aceitar o meu convite, que foi através, inclusive, a gente faz algumas conexões, né? E aí um amigo lá de Santos fez essa conexão com o Gustavo aqui de Balneário e hoje aqui ele aceitou o convite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa entrevista. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de participar disso, que é uma forma da gente divulgar um pouco do nosso trabalho, conhecer novas pessoas e poder expandir aí esse horizonte da medicina, da parte da saúde, a parte do que a gente vive, né? Nossos hábitos, nossos costumes e a longevidade. É isso. E o Gustavo, que é médico esportista, né? Tem uma especialidade em medicina esportiva, nutrólogo. Conta um pouquinho aí essa sua especialização. Depois a gente vai falar sobre cannabis, como sempre, mas vamos falar um pouquinho sobre a especialização, o que te levou, porque sempre tem uma motivação, né? Eu, por exemplo, escolhi, tenho várias histórias, mas escolhi Direito Médico da Saúde em razão da patologia, meu avô ficou doente, tudo me direcionou. Teve um motivo. Exato, teve uma motivação. Você teve uma motivação? Teve uma para escolher? Pelas especialidades ou para medicina? As duas coisas, assim. Para medicina, eu acho que tem um dedinho do seu pai aí. Sugestionando aqui. Um dedo. Eu falo até que a minha história é um pouco diferente, porque eu nunca quis ser médico. Jura? Então, não é igual todo mundo, a maioria, pelo menos, que a gente vê que fala, eu sempre quis ser médico e tal. Eu nunca quis ser médico. Eu vivia a minha vida. Eu andava de skate, eu surfava, eu jogava bola, eu vivia mais ali do esporte, mas assim, eu não tinha alguma coisa que eu falasse assim, eu quero ser isso como profissão. E aí eu acredito que entra a parte familiar, que nem meu pai e minha irmã são médicos e minha mãe é farmacêutica, então... Tá ali, né? O que eu acabava vendo em casa era muito essas questões de saúde, de cuidados e tal. E aí começou a ficar mais velho, começou a chegar o tempo de escolher alguma profissão. E aí eu falei, eu gosto muito dos esportes, mas eu não vou viver do esporte. Acho que alguma coisa que eu levaria para eu trabalhar seria a medicina. Porque aí eu já gostava de ver mais ou menos o meu pai e minha irmã trabalhando com os pacientes dele. E aí eu peguei e falei, vou tentar. Só que não é muito fácil, né? Ainda mais quando eu fiz lá em 2011, 2012. E aí era bem mais concorrido, até pelo valor de hoje em dia. Poucas pessoas conseguem fazer numa faculdade particular, por exemplo. E aí comecei a estudar e, como sempre, não passei. Então foi um período aí bem difícil, assim, só que isso daí acabou começando a me testar, assim, sabe? Pra ver se era isso que eu queria mesmo. E aí eu comecei a falar, não, agora eu vou fazer até eu passar. E aí nessa história aí foram 4, 5 anos, eu passei, e aí daí fiz a medicina. E quando comecei, aí eu vi que eu gostava disso mesmo. Entendeu? Olha, então, que coisa. Não foi aquela história, eu quero ser médico, eu quero salvar o mundo, não teve nada disso. Foi o quê? Foi aos poucos isso introduzido na minha vida, mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, comecei a estudar mais a fundo o corpo humano, tudo que a gente vê ali durante a faculdade, aí eu falei, não, é isso aí que eu quero mesmo. E que coisa, né? Assim, você não era um propósito, as coisas meio que foram se encaixando e acontecendo, né? Mas a sua referência de casa e a sua insistência, inclusive, no estudo, porque isso demonstrou o seu interesse a partir da sua insistência. Você podia simplesmente largar a mão. Muita gente fala que já tinha desistido. Quem me conhece fala. Então... o que eu fui atrás ali para conseguir, né? Se eu não gostasse, não ia ter volta também. Mas eu acho que isso é uma questão que às vezes a gente vai no caminho mesmo, na trajetória. Exato. Mesmo com a referência, né, que você tinha em casa. E acredito que a medicina esportiva veio... Então, também não. Não? Quando eu entrei na faculdade, queria cirurgia, assim, como
uma ideia de especialidade. Qual a especialidade da minha família? Minha irmã é geriatra, meu pai é pediatra e nutrólogo. Tá, o oposto, então, assim, né? Tipo assim, um do outro. Nutrologia é o que você já... Isso, daí isso aí veio depois da medicina esportiva ainda, né? Ali, então, meu pai trabalha com crianças, com pessoas, na parte da nutrologia, ele atende mais comorbidades, como esclerose múltipla, como doença de Crohn, pós-câncer. Então, é uma parte mais de comorbidade. Eu trabalho mais com a parte saudável, né? Da pessoa que me procura ali, não, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, quero melhorar minha disposição, sono, rendimento, performance. Trabalho com vários atletas. Então, assim, eu queria cirurgia. E aí, quando eu passei por cirurgia, eu vi aquela rotina de hospital. Eu falei, não, eu quero ter meu tempo para surfar. Sim. Aí é muito para mim, né? Já tô querendo mudar muito o meu perfil. E aí, eu, do nada, comecei a fazer muita coisa para oftalmo. Queria fazer oftalmo. Gosto muito até hoje. E aí, chegou o momento que eu estava me formando. E aí, meu pai falou, pô, faz alguns cursos na minha área e aí vamos ver o que você acha. E aí a gente não tem muito da parte da medicina esportiva, nem nutrologia na faculdade. Então acho que isso é um ponto que deveria ter. Muitos estudantes... É que trata muita doença, né? Isso, é muito da medicina tradicional. E eu acho que deveria ter, porque muitos estudantes chegam e perguntam para mim como é que foi no início, porque a gente não tem isso. Então é algo que tem que ir atrás depois, né? E aí fiz um curso e assim, adorei, né? Porque eu já, como eu falei, antes de fazer medicina eu só vivia do esporte. Não vivia disso, mas só vivia fazendo isso. E aí quando chegou a hora de me formar, eu falei, se eu começar a ir nessa área, é uma área que eu tenho muito mais contatos, né? A parte de gostar daquilo que está fazendo e você juntar o útil ao agradável. Perfeito. Então, aí eu saí, fiz medicina esportiva. Da medicina esportiva eu já comecei a trabalhar com alguns atletas e tal, e eu via que faltava alguma coisa, porque na medicina esportiva você vai mais na parte de lesão, um pouco da parte de performance, mas você não entra tão a fundo na parte de vitaminas, hormônios e tal, e assim... Vários atletas querem isso. E as pessoas não atletas que vão te procurar querem isso também. E aí eu entrei fazer uma pós aí em uma área da nutrologia e aí a gente conseguiu juntar as duas coisas. Então acho que hoje a pessoa que me procura, ela tem um tratamento bem personalizado. Por isso que eu atendo só no particular, porque é uma consulta bem demorada, onde a gente vai avaliando aí, progredindo a cada vez que eu encontro ela. E dentro disso entrou o canabidiol. Vamos falar sobre isso. Essa medicina esportiva também é uma novidade, assim, não uma novidade, mas lá em Santos, em 2019, que foi antes da pandemia, eu queria fazer uma luta. Eu nunca tinha feito luta. Sempre fiz atividades, ou esporte, ou a musculação, que inevitavelmente a gente precisa fazer, e yoga. Sempre foram as minhas atividades, né? E eu comecei a fazer boxe. Só que eu ficava com falta de ar, passando mal, e aí conheci a medicina esportiva, também aliado, acho que é uma coisa que meio que alia, né? Com o nutrólogo. E a análise que ele fez dos meus exames e o que a gente complementou com a vitamina, eu parecia um furacão, porque eu passava 15 minutos da aula de boxe, eu achei que estava morrendo. Jovem. Hoje eu não sou tão jovenzinha assim, né? Jovem. E aí, com a suplementação, o negócio foi outro. Eu falei, nunca mais largo essa especialidade. Tem gente que me pergunta se esse tratamento eu tenho que fazer o resto da vida. Se quiser manter o teu rendimento 100%, vai. E muda, assim, sono, muda. Isso. Mas não vamos falar sobre a minha vida, vamos falar agora como que canabidiol entrou nessa história toda, né? Assim, como também é interessante como que o canabidiol entrou, né? Desde 2015 é permitido, né, o canabidiol no Brasil. Antes era mais difícil. Tinha que ter uma prescrição, você ter alguém de fora e tal, então era mais difícil. A partir de 2019, quando a Anvisa liberou de vez, né, a parte do cannabis,
aí começou a meio que ficar mais divulgado, né? E eu não conhecia muito sobre o canabidiol até essa data ali. Aí depois de 2019, que começou a ser mais divulgado, eu comecei a pesquisar um pouco sobre, né? Mas da mesma forma não sabia muito bem como era o tratamento, como é que isso aí, se era legal ou não. Eu tinha a mesma dúvida que o paciente tem. E aí, que aconteceu? Eu atendo alguns atletas e esses atletas foram para a Olimpíada em 2020, que na verdade foi em 2020-21, né? Que foi lá no Japão, acho. E aí, que aconteceu? Eles voltaram e eles falaram, lá fora tá todo mundo usando canabidiol entre os atletas, nos Estados Unidos e tal, vários países, quase todos usam, quase todos têm algum tipo de patrocínio de canabidiol. Aí eu olhei, opa, se no maior evento esportivo do mundo os atletas estão usando, é que tem coisa boa aí. Eu não conheço, então vou começar a ir atrás para ver. E tinha algumas marcas que já entravam em contato comigo para eu prescrever, para eu conhecer. E como eu não tinha muito interesse nisso, eu não ia atrás. E aí foi a Olimpíada ali em 2020, 2021 que me gerou o interesse, eu fui atrás, eu falei, não, então... Teve demanda, né? No caso, você teve uma demanda dos seus próprios pacientes. Então, mas eles também tinham uma dúvida, eles não sabiam o que era. Então, não, tipo assim, não era que eles iriam usar. Daí, o que eu fiz? Tinha algumas marcas que falavam comigo, eu fui atrás delas, falei, eu não digo que eu vou prescrever. Me dê algumas amostras, eu vou estudar e eu vou testar nos meus atletas, nos meus familiares, em mim. Porque tudo que eu uso até hoje, eu faço uma série de testes, porque eu consigo ter isso, né? Eu trabalho com vários tipos de pessoas, né? Não é só atleta. Isso aí tem que deixar bem claro, porque atleta hoje é o mínimo que eu trabalho. Hoje eu trabalho mais com o pessoal do dia a dia. E é os que se aproveitam ainda mais toda essa parte suplementar. E aí eu comecei a trabalhar com eles, vamos fazer esse teste aqui, vamos colocar aqui para você. Aí testei na minha avó, mim, e aí foi assim, fantástico. Né, a melhora que a gente teve. Tipo, eu era uma pessoa que eu não achava que eu tinha ansiedade. Descobri que eu tenho usando CBD. O meu sono era um sono bom. Eu deitava, dormia, acordava no outro dia e vamos embora. Só que aí eu falei, vou começar a testar pós-plantão, por exemplo, que a nossa cabeça estava girando, ainda mais pandemia, né? Era uma época muito conturbada ali para o médico, que a gente não parava. Aí eu comecei a usar. Aí sabe quando eu dormia o mesmo tanto, o número de horas, mas quando você acorda descansado, assim, que você fala, minha noite sono rendeu. Reparador mesmo, né? E aí, para mim, isso daí foi o primordial, né? Então, assim, se deu certo para mim, aí os atletas já falavam, não, melhorou questão de ansiedade, fuso horário começou a melhorar esse jet lag. Então, aí eu comecei a ir cada vez mais atrás. Aí hoje eu trabalho, não só com atleta, com a parte de artrite, artrose, Alzheimer, Parkinson, autismo, epilepsia, a própria ansiedade pura só. E até na pessoa que acha que não tem nada como eu. Então, mas hoje, um pouquinho antes de você chegar, nós tivemos uma entrevista também com um fornecedor, né? Sobre processos de importação e tudo mais. E ele falou, todo mundo deveria utilizar. Eu não faço uso, eu só faço a liberação mesmo do tratamento, mas eu quero começar até para ter compartilhar mesmo o que vai acontecer dentro. E eu também acho que eu não tenho ansiedade, né? Eu medito. Vai descobrir muita coisa. Será? Vamos ver. E assim, como foi Claro que você teve... É diferente dos demais médicos que eu já conversei, porque normalmente os médicos vão atrás, né? Existe aí uma resistência, né? Até do próprio conselho, né? Eu acho que mais entre médicos do que dos próprios pacientes. Esse preconceito. Né? É mesmo? Acho Você sentiu isso no começo? Não, até comigo, assim, né? Eu olhava e eu falava, como é que a planta da maconha vai ter tantos benefícios assim? Só que eu não estudava, então eu não julgava. Qual que é o problema? A maioria dos médicos não estuda e quer falar. Entendi. Então, e o que acontece, né? Muitos pacientes acabam melhorando.
a parte de ansiedade, a parte de depressão, agressividade, tremores no Parkinson, e deixando de usar alguns tipos de tratamentos convencionais, né, que seria ali um controlado para essa depressão. Então, eu acredito que tem muito interesse político, farmacêutico no meio, porque, por exemplo, não estou generalizando, mas muito psiquiatra vai só aumentando a dose. Sim. Vai só aumentando a dose, aumentando o número de medicação, a pessoa toma um remédio para dormir, um para acordar, um para ir trabalhar, não viver, não vive. Para existir, né? Aí o que acontece? Viver não vive. A gente colocando canabidiol, eu tenho um paciente que tomava 6 tipos de medicação para depressão, síndrome do pânico, fibromialgia. Hoje ela está só com canabidiol. Então, para você ver... Que nem é considerado um medicamento, né? Um psicoterápico, é uma... É que, assim, igual você falou que o rapaz que veio falou que todo mundo deveria usar. Também acredito que não seja todo mundo, né? Porque, querendo ou não, é um medicamento fitoterápico, é natural, tem esses benefícios, mas responde de cada jeito em cada pessoa. Então tem que ter um acompanhamento, tem que ter, assim, tem mais de 150 tipos. É verdade. Extrato. Então, a gente só fala do CDB e do THC, mas tem uma infinidade. Tem o CBN, tem o CBG, que a gente usa para determinadas comorbidades, para determinadas particularidades. Então, não é também usar de qualquer forma, é usar com acompanhamento. Sem dúvida. Por quê? Porque doses, é um medicamento natural? Tem pouco efeito colateral? Tem. Mas tem a sensibilidade da medicação. Se você passa da dose, você pode ter algum tipo de sensibilidade. Sim. Então, foram testes até que eu fiz comigo, né? Eu falei, eu vou aumentar a dose aqui, vamos ver. Então, tive alguns efeitos reversos. Então, não é também aquela coisa, toma aí que vai resolver. Então, tem todo um jeito de iniciar, tem todo um jeito de tomar e progredir. E me veio uma pergunta agora. Quando você iniciou a sua tratativa com aqueles fornecedores que entraram em contato, a princípio, você tinha várias dúvidas, né? Você fez aí um experimento empírico em você mesmo. Eles têm algum tipo de curso, especialização para que você possa adentrar na... Então, tem diversos cursos, assim, mas eu até falo, estava até trocando um papo com meu pai, né, essa semana. Teu pai faz prescrição? Ele é prescritor? Prescreve também. E eu falei assim, não tem um curso que entrega o que a gente quer na parte do canabidiol. Eu tenho até interesse de eu fazer esse curso, porque muita gente me pergunta, né, principalmente do meio médico ali, como é que poderia iniciar o tratamento com o paciente dele, que o paciente dele pesquisou, viu na TV que é bom. Só que daí ele não sabe prescrever. E eu acho que falta muito isso. E por que não tem, né? Porque, igual eu falei, desde 2020 que começou a ser mais diversificado. Então, e também não existe um protocolo certo, inicial, de como que vai fazer. Mas o quê? Eu posso expor o jeito que eu trabalho e o que eu tenho resultado. Entendeu? Não que seja o jeito mais certo. Mas o que acontece? Os cursos, as pessoas ficam mais nas histórias do CBD, como que mecanismos, mas não te entrega como que você poderia já na segunda-feira começar. Materializar na sua vida prática. Eu acho que falta muito isso e por isso que não é tão abrangente entre os médicos. Porque o médico que vai prescrever isso tem que ir atrás. E quando você vai atrás, ainda mais hoje em dia, é mais difícil. Todo mundo quer o quê? Um curso, um médico que possa falar ali como ele começar. E eu, por exemplo, não sei se existe aí, comenta aí aonde der, porque Será eu não conheço nenhum Vamos pesquisar sobre médico isso. que, assim, a pessoa fala, faz o curso dele que é bom que ele vai mostrar um pouco, vai te dar um norte. Não tem norte para canabidiol. Porque em razão da responsabilidade, né, o médico tem muita responsabilidade no ato médico. Então, isso é um assunto extremamente delicado, ainda nos dias de hoje, está sendo bastante falado, a gente está trazendo bastante conteúdo, né, tem muito movimento nesse sentido, mas há preconceito dos dois lados, por falta de informação, a gente sabe. É falta de informação. E aí entra aquele receio do médico que está envolvido ali, a gente sabe da responsabilidade, né, de qualquer prescrição. E então, eu acho que fica aí uma reflexão sobre
um estudo mais, eu também não sei, um estudo mais, por isso que eu perguntei, mais aprofundado na prática. Eu acho que falta um pouco da prática. A história tem diversos cursos, sim, mas eu falo para mim, quando eu fiz a especialização, né, eu sou pós-graduada em Direito Médico da Saúde, tenho Compliance na Saúde, que foi pelo Einstein, e aí teve um módulo aí do tratamento com cannabis, e é exatamente isso, assim, a história da cannabis. A história da cannabis, é legal você saber a história da cannabis, mas como que eu materializo isso para o meu cliente que quer cultivar, que quer a importação? Como é que eu faço isso? Então, é importante que tenha isso de uma maneira mais didática. Eu acho que é o que falta, né? E igual a gente falou, o uso do canabidiol ele é muito diversificado, né? Você consegue usar em muitas doenças, até pelos receptores que tem, a particularidade de cada um. Então, como é que um médico ali, tipo, o neurologista vai começar? Ele não sabe muito bem porque não tem essa base, né? Eu acho que colocar uma base para pelo menos a pessoa iniciar e ver o resultado que ela tem, já iria mudar muito. Mas o preconceito eu vejo mais entre os médicos do que entre os pacientes. Porque é uma ameaça para alguns, eles não conhecem sobre. Então ele fala, tem um amigo que estudou comigo, que falei, tá passando maconha para os teus pacientes. Então... né? Maconha, marihuana, canabidiol, etimologicamente é tudo a mesma coisa. Não, aí não. Historicamente, é tudo o mesmo... Significa a mesma coisa. Embora... tá. É só a palavra. Maconha, se você falar maconha, etimologicamente, tá tudo certo. Mas a prescrição é outra, a forma de consumo também é outra, né? Exatamente. E os receptores ali, como que age, é totalmente diferente. Então, o canabidiol é totalmente seguro, né? Até porque tudo que a gente está fazendo é liberado, né? Você trabalha com isso, só que muita gente pergunta, acha que não. Sim. Que a gente vai pedir pelo mercado negro e não sei o quê. Mas não, é tudo liberado. Vai me dar maconha, aí vai naquele... Então, até ali... E aí, o que eu falo para o paciente que tem um certo preconceito? Falo, em vez de você conversar com o teu médico, que não conhece sobre o assunto, converse com alguém que já fez o uso. Sim. Que aí você vai ver o benefício que ele teve, e aí você vai ficar mais confortável para isso, né? Eu acho que, para mim, a melhor divulgação é o boca a boca mesmo. Sim, a experiência do outro, né? E me conta, como foi falar, assim, introduzir CDB para sua avó? Quantos anos ela tem? Minha avó tem 84 anos. Como foi? E aí ela sempre teve, né, algum probleminha de ansiedade e tal. E aí, há 2 anos atrás, descobriu o Parkinson. E aí ela já dava para ela por questões de artrose e tal. Só que ela usava às vezes sim, às vezes não. E aí começou a ter o Parkinson. E isso começou a limitar um pouco no dia a dia. Que daí ela já não conseguia cortar direito as coisas ali. E aí... falei, vamos fazer um teste, vamos começar com esse canabidiol, vai usar. E aí eu orientei ela como que ela ia usar, como que ela ia progredir em gotas, até ela achar a dosagem certa. E hoje em dia ela consegue fazer tudo. Ela tá se alimentando normalmente, e ela fala para mim, meu sono melhorou muito. E aí, óbvio que não é só o canabidiol, né? Ela... suplementa, ela repõe vitaminas, ela tem os outros médicos dela, então ela não deixou de fazer nada para ir pro canabidiol também. É o que eu sempre falo. Ela entrou na atividade física, né? Tá fazendo academia com 84 anos. Muito e você bem. Aí com 30 em casa. Com 30, aquelas carinhas de idoso já, né? E aí, óbvio que isso aí colaborou, né? Porque melhorou a qualidade muscular, né? Melhorou a recuperação, sono, disposição. Então, foi mais ou menos assim que eu entrei com ela. Reequilibrou o organismo. E como que hoje... Você falou para mim agora que você passou as dosagens, aí foi aumentando a dosagem. Isso na prática, como que funciona? Você faz uma avaliação do paciente... E aí você vai dosando aos pouquinhos ou você já hoje consegue identificar... qual seria a dosagem? Exato. Então, assim, o canabidiol, né? Eu faço a consulta ali. O que é bom o canabidiol? Atendo o paciente do Brasil inteiro. Porque por ser um fitoterápico, eu não preciso de um exame para a pessoa vir e tal. Só que tem contraindicações, tem indicações e tal. Então, a gente vai conversar. Eu vou ver qual que seria a causa
que ela procurou, por que ela está querendo, a queixa, né? Por que ela está querendo fazer o uso daquele tipo de produto. Aí a gente faz lá uma avaliação, aí eu vejo qual seria a dosagem de início, né? Então, eu vejo de acordo com cada um. Então, não é uma dosagem já feita para... Depende do peso, depende do que ela já toma, depende da ideia que ela tem com o tratamento. Então, aí eu coloco ali uma dose específica e um tipo de canabidiol específico, né? Por exemplo, se a pessoa tem mais problemas quanto ao sono, eu vou entrar com canabidiol com CBN, que é o canabinol, entendeu? Então, depende muito da particularidade. E aí eu inicio sempre com a dose mínima, a dose mais baixa. Porque, embora seja, igual eu falei, um remédio mais natural, quanto menos, melhor. Então, eu entro com uma dose baixa e aí a gente vai avaliando a cada 3 dias. Legal. Então, dá 3 dias... Nossa, então o resultado é imediato, assim, a sensibilidade do paciente. E é impressionante, assim, os áudios que eles me mandam depois, que regularizou. Então, que nem semana passada eu tive um paciente que ele foi fazer tudo que é tratamento por sono, que ele tinha tensão aqui, né, na mandíbula, tava com placa indo para o CPAP, já tinha buscado, fazia 6 anos que ele estava procurando tratamento nisso. Aí algum amigo falou para ele, daí ele marcou comigo, e aí eu falei, vamos fazer o teste. Não quer dizer que vai resolver, porque olha aí o tanto de possibilidades que você já teve de resolver e não resolveu. Então, pode ser um problema maior, mas vamos tentar. Ele mandou, tô dormindo como eu nunca dormi. Olha. É impressionante. Ele falou que a dor também que ele tinha reduziu em 30%. Então, isso é importante falar, não vai zerar tudo, sim, né? Então, mas assim, mas já deu uma... 30% de uma dor... que ele tinha intensa, todo dia. Crônica, Então, o nível de estresse, e aí esse paciente me mandou o pai e a mãe depois, falou, vai lá que vocês têm que consultar com ele, e 2 amigos também. Então, para você ver como para mim, a pessoa que usa o canabidiol, se for bom para ela, ela vai ser o meu maior divulgador. que ele sabe que serve para muita coisa. Então, a pessoa tem ansiedade. Tem problema para dormir, tem alguma dor, tem algum histórico importante. Usa o canabidiol, vai lá no meu médico que vai resolver. Ele vai te analisar e vai ter alguma coisa para dizer sobre isso. Tem algumas perguntinhas que nós abrimos uma caixinha lá no Instagram. E aí eu vou fazer para você. Considerando a abordagem para longevidade saudável, que é o que você falou, com a terapia com cannabis, como que a terapia com cannabis se integra com outras estratégias? Você comentou um pouquinho da sua avó aqui, suplementação, parte hormonal, como que isso se integra? Tá. Então, essa pergunta é boa já de começo. Então, por quê? Alguém que já sabe alguma coisa, né? Perguntaram bem, porque tem total ligação, né? Porque o canabidiol, né, o sistema nosso endocannabinoide, o que ele faz? Nada mais faz do que o equilíbrio corporal, a homeostase corporal. Então, assim, quando a pessoa está ansiosa, o que acontece? Você tem um desequilíbrio. Quando a pessoa está obesa, ela está inflamada, então ela tem esse desequilíbrio. Quando a pessoa está doente, o canabidiol, ele entra como um equilibrador natural. Então, ele vai fazer que essas suas células se comportem de uma maneira mais equilibrada. E aí, como a gente vê, né, o paciente que me procura ali, o que eu normalmente começo ajeitando? Dieta, exercício físico e sono. Então, se não ajeitar isso, não vai ter suplementação que vai resolver o problema desse paciente. Então, eu deixo bem claro. Se você continuar com a alimentação que você tem, com o sedentarismo que você tem, você pode tomar o melhor suplemento do mundo, não vai resolver nada. Então, eu deixo bem claro também para a pessoa não se frustrar, porque às vezes o que ela acha? Deu certo para minha amiga, um suplemento. É milagroso. Vou tomar isso daqui e vou resolver. Mas não, é muito individual. E aí tem problema de sono, tem problema de obesidade que eu recebo lá, então tem problemas de imunidade. Então, o canabidiol, ele entra ajudando todo o resto daquilo que eu faço. Então, ele é um tratamento complementar para aquilo que eu já faço. E eu vejo em mim, né? Eu uso isso daí todo dia e a suplementação também. Então, eu sou a prova que se
não fosse bom, eu não usava. Exato. Né? Só prescrevia. Agora vai ver os outros médicos aí que estão entupindo a pessoa de medicamento. Se eles usam também. Eles têm ansiedade, eles têm quadros depressivos. E se você for ver, poucos são aqueles que estão prescrevendo aquilo que eles passam para os outros, entendeu? Eu vou fazer uma... Agora me deu uma... Eu sei que não é sua área, né? Depressão, normalmente, o paciente, ele busca psiquiatra, como a gente já conversou aqui. Mas você já identificou em uma consulta que as reclamações daquele paciente, ou o resultado, às vezes, daqueles exames, estão atrelado com alguma predisposição depressiva? Porque a gente sabe que a depressão, ela... tem vários outros fatores que acabam impactando na vida corporal mesmo do paciente, né? Tá. Você já identificou e tratou nesse sentido? Pelos exames, você tá falando? Às vezes, não sei se no exame é possível... Tá. O contexto, né? Eu acho que eu entendi. Então, assim, ó, eu, no meu modo de trabalhar também, eu peço um leque de exames já no início, mas para mim... O que eu trato primeiro? A pessoa. Tem que saber quais são as queixas dela para depois comparar com o exame. Então, por quê? Eu não trato números, eu trato paciente. Senão eu falava, Bruno, me manda teu exame que eu vou ver que dá para você tomar. Você não precisava nem te encontrar. Sim. Então, eu deixo bem claro isso. Que independente de qualquer valor no exame, a gente vai avaliar você na parte dos teus sintomas, das tuas queixas do teu dia a dia. Então, beleza. Então, esse é o primeiro passo. Mas, quando a gente avalia o exame, a gente vê muitos fatores determinantes para a pessoa ter aqueles sintomas. Que daí eu faço a contraprova. Eu falo aqui, vitamina D, importante para disposição, imunidade, dores articulares. Então, a vitamina D tá baixa pra caramba. Vitamina B12, foco, memória, cognição, energia do dia a dia no esporte. Queda de cabelo, unha, então também tá baixa, a gente vai suplementar. Ferritina, que é o nosso estoque de ferro no sangue. Então, assim, e a parte hormonal também. E se você for pegar, a maioria das mulheres, por elas menstruarem e tal, elas têm muito ferro baixo, muita B12 baixa. Então, a absorção delas é diferente. Então, por isso que a gente vê muita queda de cabelo. E aí, essa queda de cabelo, a mulher começa a ficar nervosa, gera uma ansiedade. Então, uma coisa leva a outra. É um ciclo, E né? também falo, a gente vai resolver tudo de uma vez. Porque se eu vou lá e coloco tudo que ela tá precisando, aí, às vezes, ela podia melhorar só uma parte e o resto já ir como consequência. Porque senão eu não sei nem o que melhorou, o que não melhorou. Então, é um trabalho progressivo. Entendi. Né? E aí tem uma ligação total dos exames para quadros depressivos. Né? Muita gente ali que eu vejo fala. Às vezes eu faço uma aplicação de vitamina D na pessoa, injetável, que a vitamina D dela tá lá embaixo, ela já manda mensagem para mim na outra semana. O que tinha nessa vitamina aí que eu tô rendendo mais? Então, a suplementação, ela é muito eficaz e ela é necessária. Né? Então, a gente não precisa também esperar cair lá no exame, lá embaixo, para fazer uma suplementação. Então, tem níveis ótimos ali de acordo com cada laboratório? Tem. Só que a gente que trabalha com essa parte esportiva, essa medicina mais funcional... O que a gente quer? A gente quer a pessoa no máximo dela. Sim. Então, o que é bom para você, eu vou deixar em nível alto. E o que é ruim lá embaixo. Não basta estar ali na referência. Então, isso aí eu deixo bem claro para o paciente. E, à medida que o paciente vai acompanhando comigo, dá um ano, ele já está entendendo muito melhor os exames dele. Ele faz uns comparativos. Mas eu tive essa viagem aqui, por isso que deve estar assim, né? Então, isso que é legal. A pessoa começa a ficar... mais ligada e ela quer evoluir também. Sim. Aquilo vira um desafio. É que ela. Quando você começa a ter um bem-estar, é inevitável você querer se manter naquele lugar, né? Isso. Então, quando você vê em métricas, né? Igual eu falo, para mim o que vale é o que você está sentindo. Se o teu exame está igual, mas você está evoluindo bem, ótimo, estamos no caminho. Mas quando você vê, né, com o comparativo e essa evolução, a pessoa vai ficando mais satisfeita. Então, esse equilíbrio entre pessoas, né, no dia a dia, sintomas e as métricas dos exames faz total sentido para uma boa evolução
tanto pessoal quanto psicológica e daquilo que ela tem como objetivo. Eu, quando passei, isso que você falou, quando eu passei com o meu médico, ele olhava assim no exame e falava assim, que acho que é o que você mencionou. Está dentro do limite estabelecido, do permitido. Mas para a gente performar melhor, a gente tem que aumentar isso aqui em tanto. É mais ou menos isso. Eu faço um comparativo que fica fácil da pessoa entender. É o nosso carro. O que a gente faz? A gente manda na revisão, troca pneu, freio, faz toda a adaptação que ele precisa. Nosso corpo é uma máquina. Se a gente não fizer as adaptações que são necessárias, não significa que vai parar, que a gente vai morrer, que a gente vai ficar doente. Mas a gente não vai render o nosso 100%. Igual o carro. O carro, se você não levar lá na revisão, ele não vai parar. Ele vai só não render aquilo que é para ele render. E aí eu mostro isso daí para o paciente o quê? Que ele precisa fazer as adaptações, porque à medida que ele vai ficando mais velho, ele vai perdendo a capacidade de produção de algumas vitaminas, de alguma parte hormonal, que é necessário a reposição. Então, mas não significa que se ele não fizer, ele vai morrer. Mas assim, eu vou dar uma longevidade maior, vou dar uma disposição melhor, um dia a dia melhor, né? Então, às vezes a pessoa fala, médico do esporte, vai estar focado só no meu exercício. É totalmente ao contrário. Quem me procura, eu falo, depois a gente fala sobre esporte, vamos falar um pouco sobre o teu dia a dia, porque se você dorme mal, você já vai acordar mal. Se você acorda mal, você não vai render bem no teu trabalho. Se você não render bem no teu trabalho, você não vai ter nem vontade para fazer um exercício. Se você não fizer o exercício, não fizer nada disso, a relação com a tua família também vai por água abaixo. É uma questão que vai integrando o seu dia a dia. É bem integrativo. É familiar, empresarial. Sim. Né? O quanto isso impacta. E uma pergunta, a gente está caminhando para o final aqui, uma pena, mas eu queria, assim, que em outras oportunidades a gente falasse mais sobre o assunto, porque eu gosto bastante sobre essa medicina preventiva, essa medicina... a gente tem que ter esse olhar para uma medicina que cuida antes do que só tratar a doença, né? A gente só fala sobre isso e o quanto é importante a gente cuidar antes. Para um envelhecimento mais saudável, né? Um envelhecimento com mais saúde. É o que a gente fala, né? As escolhas de hoje resultam no teu futuro. Envelhecer é inevitável. Ficar velho é opcional. Exato. Não é uma frase à toa, gente. Isso aí, na prática, é real. Eu queria perguntar se hoje, claro que a gente está caminhando, mas entre o momento em que você começou até os dias de hoje, que está um pouquinho mais fácil falar sobre cannabis, ainda tem preconceito com médicos e pacientes? Acho que por ficar mais divulgado, é mais nítido o preconceito hoje. Do que antes, pouca gente conhecia. Então, hoje, muita gente já conhece. Então, à medida que isso daí vai tomando um tamanho maior, o preconceito também entra. E também tem indústria farmacêutica, né? Que também... Você tem sua mãe em casa que provavelmente tem alguma opinião sobre isso. Mas ela é totalmente a favor, né? Porque ela vê o resultado. Ela vê o resultado dentro da família, né? Também tem uma sobrinha autista que faz o uso do canabidiol. Então, o nosso leque ali que a gente tem de teste é muito bom e a gente vê o dia a dia. Né? Às vezes, se a pessoa só fala, aquela pessoa ali usa canabidiol e melhorou muito. E aí a pessoa não leva a sério porque não acompanha ela como deveria. Mas quando você vê dentro de casa, melhor. Eu tenho igual paciente que eu tenho na família inteira. E a minha paciente, que foi a primeira, ela fala, você mudou a vibe da minha família. Eu falo, eu não. Eu só prescrevi. Quem mudou foi vocês que foram atrás e tiveram interesse de tentar melhorar isso. Sim, porque poderia tomar e os demais não, e as coisas não evoluírem. Você não faz milagre também. Né? Não faço milagre. Eu só sou ali o indutor, né? Pastor familiar. Bom, deixa aqui depois o seu arroba para as pessoas te acharem, da sua clínica também. Vou deixar na descrição, mas fala aqui. E aí eu vou deixar a última perguntinha para você responder um pouco mais pessoal. Então, o arroba é Guspou, de Gustavo, e o da clínica, @Pou Clínica Médica, igual meu sobrenome, Paul. Ele atende em Curitiba? Curitiba, Balneário Camboriú
e também atendo online no Brasil inteiro. Então, tenho paciente do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste, Rio Grande do Sul. E fora do país também. Fora do país também. Exatamente, fora do país. Vamos alcançar também outros lugares. E agora, para um finalzinho, eu vou fazer uma pergunta. Para um paciente interessado em explorar a terapia com cannabis, qual seria a mensagem mais importante que você gostaria de transmitir sobre expectativas e o compromisso necessário com o tratamento? Sua opinião. Tá. A pessoa vai começar do zero. Do zero. Ela não sei nem a comorbidade dela. Não. Então tá. Então é mais ou menos aquilo que eu falei para mim. Eu achava que eu não precisava de nada nesse sentido. E o CBD, ele acaba melhorando situações que às vezes você nem percebe, porque gerando essa homeostase, esse equilíbrio corporal, você tem um resultado em diversas partes da tua saúde, seja no sono, na disposição, nas dores que você tem, na ansiedade, sintomas depressivos, imunidade. Então, eu sou suspeito para falar porque eu já faço uso há algum tempo e eu trabalho com isso, eu vejo o resultado ali no meu consultório. Mas se você quer usar, quer fazer um teste, marca uma consulta, faz o início. Qual que é a parte boa? Tem poucas contraindicações. Então, é quase um mínimo de contraindicação e quase nada de efeito colateral, diferente de medicações. Então, eu acho que o canabidiol vem antes. Vamos tentar fazer um uso de canabidiol, por exemplo, para a tua ansiedade. Óbvio que tem graus e graus de ansiedade, que às vezes a pessoa vai precisar de um medicamento mais forte, um medicamento mais sintético. Por quê? Porque é a particularidade dela. Mas de início, para você não ficar ali dependente de uma medicação, eu acho que o canabidiol ele vem aí como um candidato de primeira escolha para você iniciar um tratamento para melhorar o teu dia a dia, para melhorar a tua disposição e para melhorar a qualidade de vida mesmo. Muito bem. E esse foi mais um Papo de Doutores. Aqui tá, vamos deixar na descrição novamente as redes sociais do Gustavo. Gustavo, obrigada por ter vindo hoje, por todo esse conteúdo que é interessante e é importante. A informação ela precisa ser disseminada eu brinco que não é milagre, mas é quase né? Não, quem é beneficiado fala, meu Deus, esse negócio aqui é muito bom, eu não sei. Eu tive um paciente até que falou, me perguntaram lá no trabalho se eu estou recebendo aumento, porque ele melhorou no dia a dia. Então, assim, a possibilidade de uso é muito grande, é muito abrangente pelos benefícios que ele tem. Então, é um remédio que faz pouco tempo que está em uso, se você for ver, comparado com outros, e já mostra uma gama de possibilidades muito grande. E eu acho que está só no início. Sim. Que só vai melhorar, a gente só vai constatar mais benefícios e mais novos possibilidades de estar tratando vários tipos de doenças. Perfeito. E esse foi mais um Papo de Doutores. Obrigada, Gustavo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.